Olá, começamos mais uma edição do podcast Fala Candidato e aqui comigo 3 postulantes ao Legislativo de Santa Cruz do PT, Partido dos Trabalhadores. Frederico de Barros Silva, Nércio Kiel e Ana Verlan. Agradeço a presença de vocês aqui e pediria que nesse momento inicial vocês se apresentassem à comunidade de Santa Cruz. Primeiramente, muito obrigado, Guilherme, te saudando ao saúdo do Grupo Gazeta de Comunicações, parabenizando pela cobertura eleitoral, que é tão importante a gente ter informações corretas sempre. Cumprimentar meus colegas, a Ana, o Nércio, desejar que a gente tenha uma grande campanha pela frente, nós vamos ter, porque estamos juntos, somos um time, né? E eu sou Frederico de Barros Silva, sou jornalista formado pela Unisc, trabalhei mais recentemente no governo do presidente Lula, mas antes fui candidato à prefeitura em 2020 e presidente do PT entre 2019 e 2023. Deixei de ser presidente do PT para assumir esse compromisso lá em Brasília e trabalhamos muito por Santa Cruz do Sul e dessa forma estou aqui agora de volta junto aos meus companheiros para a gente reforçar nossa bancada, aumentar nossa representatividade lá, discutir o que é importante com a comunidade e ser uma voz para representar os bairros, o interior, o centro, representar as demandas que existem das pessoas, que é tão importante em defesa da educação, da cultura, do lazer, do meio ambiente e do planejamento urbano. Santa Cruz do Sul pode muito e merece muito mais. É por isso que nós queremos estar lá na Câmara de Vereadores, para poder fazer esse trabalho e representar muito bem a nossa população. Eu sou Ana Verlan, nasci em Porto Alegre, mas já moro aqui em Santa Cruz desde os 15 anos. Já me considero santacruzense. Casei muito cedo, sou mãe de... a minha maior façanha foi ser mãe de 7 filhos homens, que tentei educar com com o melhor possível, né, da maior força, para que eles também conseguissem se realizar. Não tive tempo de terminar os estudos, porque logo os filhos vieram um atrás do outro. Aí fiquei, depois de 50 anos, fiquei viúva. Então eu fiz o Uniama, que é a Universidade do Adulto Maior, da Unisc, que nos prepara para ter o período da terceira idade com maior prazer, com alegria, com satisfação de aproveitar cada minuto da vida, e nos abre muitos caminhos. Eu também, quando os filhos eram menores, eu ajudei a irmã Vitória, muita gente conheceu a irmã Vitória, eu dava catequese com ela lá no Centro Social Urbano. Que mais? Deixa eu ver. Ai, me deu um branco agora. Me deu um branco. Sim. Sim, meus filhos, eu perdi 3 filhos. Eu sou mãe de 7 filhos, mas eu perdi 3 filhos. O Cristiano, com 48, o outro com 49, o Gastão Júnior, e o Padre Júlio, que fazem 2 meses e pouco que faleceu na Itália, que morava lá em Roma. Então, para mim foi muito difícil esse período, né? A gente não chegou a se acostumar com a perda de um e do outro, e veio mais essa notícia difícil. Mas muitos colegas meus aqui do PT, eles acharam que até a minha candidatura ia ser boa, porque eu ia ter que pensar em outras coisas, né, em outras atividades, como o dia de hoje, por exemplo, né, que isso aí me traria outros pensamentos e me tirar daquele momento difícil, né. Então eu estou aqui tentando fazer o que eu puder. Quero também olhar para estou representando as pessoas idosas, né. Eu tenho 78 anos e eu quero representar as pessoas idosas, porque eu sei que muitas são, às vezes, maltratadas, não têm os seus direitos reconhecidos,
então que elas possam viver com dignidade, com carinho e com amor. É isso aí. Olá, sou Nércio Kiel, sou filho de pais agricultores. Viemos para Santa Cruz do Sul em 1980, quando naquela ocasião fomos morar no bairro Belvedere, onde eu resido há 45 anos. E foi ali, através de organizações das associações de moradores, tínhamos à frente o nosso irmão, que era o Orsi Kiel, organizamos a Associação do Bairro Belvedere e depois nós organizamos também a União de Bairros. Mas como a associação e a União de Bairros caiu em mãos de pessoas que não tinham compromisso com a comunidade, hoje nós estamos à mercê, a essa situação. Nós não temos mais a nossa União de Bairros, não temos mais a Associação de Moradores e queremos nós, dentro da Câmara de Vereadores, organizar novamente a União de Bairros, que essa União de Bairros fique mesmo em mãos de moradores que realmente queiram trabalhar em prol da comunidade, em prol das pessoas dos bairros Belvedere, as pessoas do bairro de todos os bairros de Santa Cruz do Sul. E esse vai ser o nosso trabalho na Câmara de Vereadores. O bairro Belvedere, aproveitando esse gancho, foi um dos castigados pela enchente, pela sequência de dias chuvosos em Santa Cruz do Sul. E essa é uma pauta que está latente no município, foi trazida no debate, foi trazida aqui também por outros candidatos. Vocês, na avaliação dos senhores e da senhora, essa pauta foi debatida de forma correta antes do desastre acontecer? E o que pretendem os senhores, caso eleitos, fazerem na questão ambiental? Eu acredito que a questão ambiental ela é fundamental para o futuro de Santa Cruz do Sul. E hoje nós não vemos um debate amplo acontecendo na Câmara de Vereadores e com a participação das pessoas. Só da gente pensar, por exemplo, que o plano diretor é discutido muitas vezes em algumas sessões, audiências públicas às 14 horas, quando o trabalhador não pode estar lá na Câmara, e também com um quórum mínimo, né, de 5, 6, 7 pessoas, enfim. Então, assim, o desenvolvimento de Santa Cruz do Sul tem que levar em conta a preservação do meio ambiente. E, para isso, a gente precisa ter um poder legislativo atuante. Eu acho que a principal função, Guilherme, é a gente ter lá na Câmara de Vereadores legisladores que estejam atuantes, fiscalizadores. E eu tenho defendido entre as minhas pautas, inclusive, uma maior fiscalização com relação ao Cinturão Verde, mas não só aquela parte ali, todas as áreas verdes do município, né? E a gente também pensar em como que os bairros estão crescendo e como que eles vão cada vez mais tendo mais moradores, mais demandas, e isso exige uma infraestrutura maior. Então, a Câmara de Vereadores hoje tem somente uma sessão, que é às 4 horas da tarde. Eu defendo que a gente tenha frentes parlamentares para discutir essas propostas para além das sessões e que a gente, a partir dali, traga estudos que sejam produzidos com biólogos, arquitetos, engenheiros, com muita gente qualificada que nós já temos nas secretarias dentro da prefeitura. Então, nós não temos, por exemplo, falta de dados, nós temos um mapa da cidade atualizado, que foi feito lá em 2017. Nós temos diversas estruturas para garantir dados e, mais do que qualquer outra coisa, mitigar e evitar essas coisas de acontecerem. Acho que o principal palavra para isso é prevenção. Isso cabe aos vereadores e vereadoras. E, para finalizar ainda mais, além disso, né, que eu gostaria de falar, nós precisamos reforçar a estrutura da Defesa Civil. A Defesa Civil hoje conta com uma estrutura muito enxuta. E aí nós precisamos ter equipes preparadas para esses bairros que podem acabar, eventualmente, sofrendo os efeitos, né, dos eventos climáticos, como é o caso do Belvedere, como é o caso do bairro Várzea, né, o Navegantes lá, o Rio Pardinho. Então, assim, o mundo está mudando. E a preservação do meio ambiente, ela exige um cuidado de todos os dias. É como uma casa, né, que você tem que cuidar todos os dias, porque você vai vendo aqueles pequenos detalhezinhos acontecendo, e se tu não fizer nada, eles vão acabar, né,
trazendo problemas para o futuro. Então, a gente precisa ter um outro olhar para o desenvolvimento de Santa Cruz do Sul, levando em conta o meio ambiente. Eu acho assim que cada vez mais a população aumenta, como ali no Belvedere, né? No começo as pessoas ocupavam os terrenos que são mais próprios para moradia, e com o passar do tempo as pessoas vão pegando locais, encostas, lugares que realmente não pode ser permitido morar, porque não tem a segurança, né? Que depois com um período de tanta chuva, de tanta umidade, aquilo então começa a desmoronar, porque não é uma chuva normal, é uma chuva muito acima da média, né? Então, e cada vez mais nós estamos dispostos a receber esses tipos de eventos, de tempestades e tudo que acontece com o tempo, né? Então, eu acho assim que, por isso, é muito importante que se tome medidas preventivas. Bom, eu quero agradecer ao Guilherme pela pergunta, já que eu faço parte, sou morador do bairro Belvedere, eu conheço bem a situação do bairro Belvedere, e não se falou nessa questão quando houve esses atos que deu problema no bairro Belvedere, que acima do bairro Belvedere foram construídos vários e vários loteamentos, né, e não foi discutido através da Câmara de Vereadores daqueles loteamentos para onde que ia aquela água que se juntou naqueles loteamentos. Então aquela água agora desemboca tudo no bairro Belvedere e desce aquele cerro ali, com certeza vai acabar dando problema mais abaixo. E quando deu esse problema ali abaixo, perto ali daquela antiga delegacia das mulheres ali, que desabou, a prefeitura simplesmente usou um carro de som na calada da noite, no meio da noite, por volta das 10 horas, e apavorou todo mundo, que todo mundo tinha que deixar suas casas. Então, temos que tomar cuidado para, quando tiver um problema que diz em relação à população, que ali as pessoas não têm onde saírem correndo no meio da noite. Tem que haver uma prevenção, tem que ter estudos o que está acontecendo. Foi feito agora, há poucos dias, estiveram até na frente da minha casa lá, estiveram fazendo um estudo, e o pessoal que estavam trabalhando lá, fazendo aquele estudo, me informaram que ali provavelmente não teria ocasião de desabar, porque é muita rocha, é bastante rocha, é uma área rochenta. Mais abaixo, sim, onde é que ali o corredor Asma, ali já é mais areal, então ali o problema é mais dificultoso. Mas temos também que cuidar um pouco, porque as pessoas ocupam as áreas verdes, porque não existe um plano de habitação em Santa Cruz do Sul. Nós estamos com mais de 3.000 pessoas inscritas para receber casas através da Prefeitura Municipal, e não se vê às vezes 100, 120 casas que estão feitas, às vezes uma vez de cada 4 anos. Então, nós temos que fazer planos e projetos para que atendemos a população em relação a casas populares, para que não haja mais as invasões nas áreas verdes e que nós possamos preservar o nosso meio ambiente em Santa Cruz do Sul. Eu posso pegar um ganchinho, essa questão é muito importante, né, isso que tu trouxe, e como morador do Belvedere tu tem conhecimento de causa. A primeira coisa, a comunicação da Defesa Civil, ela precisa ser aprimorada, isso não é um problema somente de Santa Cruz do Sul. Em vários municípios, nós tivemos pessoas que foram alertadas para sair da sua casa às 10 horas da noite, ou seja, sabia que haveria, né, uma tempestade, que nós teríamos problemas. Então, assim, as pessoas precisam ter uma comunicação mais eficaz, né, e como fazer isso é também a gente discutir com o poder público os mecanismos possíveis. A questão da habitação é outro grande problema em Santa Cruz do Sul, porque, por exemplo, o governo federal tem o programa Minha Casa Minha Vida, e nós tivemos, por exemplo, a vinda do Viver Bem, aqui o loteamento, são mais de 900 habitações populares, e para além de garantir o espaço para moradia, nós precisamos pensar no entorno, na infraestrutura como um todo.
E até hoje, lá no Viver Bem, nós temos problemas de documentos que não chegam através dos correios, encomendas, nós temos problemas com relação ao transporte coletivo. Então, não adianta também somente falar para as pessoas saírem dos seus lugares, de onde elas moram já há 20, 30 anos, e ter uma relação de amizade com vizinhos, com os amigos que ali moram, para colocá-los em outros lugares que são vazios urbanos, e a prefeitura não garantir toda uma infraestrutura das pessoas irem para os seus trabalhos, das pessoas acessarem o centro. Então, Santa Cruz do Sul precisa repensar o seu plano de desenvolvimento, principalmente a partir da habitação, mas também com toda essa interligação entre bairros, né, bairros interior e centro. Dentro dessa questão de bairros e interior, o vereador, quando eleito, ele é demandado por comunidade de pessoas de diversos bairros, de localidades do interior do município. O eleitor que está nos assistindo, ele pode confiar que vocês conhecem as cidades, que conhecem a cidade de Santa Cruz, sabem as carências do município e de que forma vocês pretendem estreitar a relação com a comunidade para receber essa demanda durante os 4 anos, caso eleitos. Muito bem, conhecemos sim, conhecemos a cidade, conhecemos o interior. Eu já fui plantador de fumo, morei por algum tempo na linha Saraiva, interior de Monte Alverne ali, e conheço bem as dificuldades daquela população lá, por falta de ônibus, acesso à saúde, posto de saúde. Então, a comunidade pode esperar sim. E eu quero ser o vereador de Santa Cruz do Sul, que a comunidade tanto pede. O vereador, aquele vereador de 4 anos, não aquele vereador que aparece de 4 em 4 anos, mas sim o vereador de 4 anos que vai estar todos os dias na comunidade. Aonde a comunidade precisará, o vereador estará lá. Então, nós conhecemos sim todos os bairros de Santa Cruz do Sul, porque nós estivemos nas organizações da União de Bairros e das associações de moradores, e conhecemos muito bem as dificuldades de todas as comunidades de Santa Cruz do Sul. Bom, eu conheço também a maioria dos bairros, né? E acho que é muito importante saber a necessidade de cada um, a carência de cada bairro, as suas escolas, o seu meio de transporte, que falam que falta muito transporte ultimamente, muita queixa do pessoal que diminuiu muito os horários de ônibus. Então, tem muita carência de várias áreas, né, em cada bairro. Então, claro que a gente teria que ficar mais por dentro, mais ciente de cada necessidade, né? Eu nasci e cresci aqui em Santa Cruz do Sul, então eu tenho conhecimento dos bairros de Santa Cruz do Sul como um todo. E a campanha de 2020 foi muito importante para a gente ampliar esse conhecimento, porque nós discutimos muito sobre Santa Cruz do Sul, apresentamos um plano de governo muito detalhado e rico. E durante esse período todo nós fortalecemos a nossa presença nas comunidades. Então eu me sinto preparado por conhecer bastante Santa Cruz do Sul. E vou ter como proposta, caso eleito, primeiramente ter um mandato que é um mandato participativo, com um conselho político, com representantes dos bairros, para que a gente possa sempre levar as demandas e reivindicações para as pessoas, mas também eu quero ter um gabinete móvel, né? Me comprometo a estar lá nas ruas, nos bairros, aos finais de semana, durante a semana, de manhã cedo, de tarde, de noite, enfim, nós queremos fazer com que as pessoas se sintam representadas e não tenho a menor dúvida de que a gente vai estar muito atuante e sempre discutindo o conjunto das propostas, das ideias, o que vier para que a gente possa aprimorar essa comunicação. Hoje em dia também as redes sociais nos ajudam muito, né? E muitas pessoas já nos procuram, muitas vezes levando demandas do seu bairro, da sua rua, e isso a gente já tem feito chegar ao poder público. Relação executivo e legislativo, na opinião dos senhores e da senhora, ela acontece como deveria hoje nas últimas legislaturas e o que pode melhorar? Eu acho que, primeiramente, assim, nós estamos... Alguns meses atrás, nós tínhamos um caso atípico, em que um vereador, que é filho da prefeita, também é o líder do governo. E eu acredito, né, pelos meus princípios, que quando a gente mistura
família e religião com política não dá certo. Então, os grupos políticos que estão aqui há muito tempo fazem da política uma extensão da sua casa. E isso eu acho que não é saudável para a democracia. Mais do que isso, este vereador, né, ele conduziu a Câmara como líder do governo de uma maneira que não existia qualquer debate e muitas vezes as críticas eram caladas pelo seu posicionamento. Eu acho que isso também não é aceitável com relação ao legislativo. Nós entendemos que o legislativo precisa ter um processo de discussão saudável, correto. A oposição existe, a situação defende o governo, e é isso que nós acreditamos que num sistema de uma democracia representativa realmente transcorre da maneira correta. Então, assim, eu, inclusive, como caso seja eleito, quero ter uma posição firme, sim, mas também de diálogo, porque a gente entende que muitas vezes a gente precisa dialogar, e a política é isso. Independente de partido político, independente de posição sobre A ou B, Grêmio ou Inter, a gente precisa ter um posicionamento de diálogo para conseguir fazer com que as pessoas sejam atendidas. E acho que Santa Cruz do Sul ganha com isso, com vozes plurais, independentes, que vão ter capacidade de diálogo, articulação e também propostas. Muito importante, a democracia é justamente isso. É se ouvir cada lado, cada ideia, cada proposta, né, para poder então ver aquilo que for de melhor para ser realizado. Eu acredito que tem que ter uma melhor sintonia entre vereadores e executivo, Sim. porque existem muitos projetos na Câmara de Vereadores que são aprovados, mas, porém, na prática não aparecem, não são executados. Então, acho que quando se aprova um projeto na Câmara de Vereadores, que tenha-se o eventual certeza que esse projeto vai ser implantado em Santa Cruz do Sul, porque tem muitas demandas, nossa sociedade precisa de muitas demandas, e o Poder Legislativo não pode perder tempo em aprovar projetos que não sejam executados pelo Poder Executivo. Então, precisamos andar alinhados. E nós, do Partido dos Trabalhadores, a partir de 2025, nós vamos estar alinhados, porque nós vamos eleger, temos a certeza que nós vamos eleger João Pedro, prefeito de Santa Cruz do Sul, e a maioria da Câmara de Vereadores do Partido dos Trabalhadores. Dentro dessa questão de votação de projetos, alguns vereadores da atual legislatura foram muito criticados na votação dos financiamentos. Financiamentos de 200 milhões, por exemplo, foram criticados. Como que vocês pretendem atuar na Câmara de Vereadores na questão de votação, de papel vereador fiscalizador? Queria ouvir um pouco mais de vocês a respeito disso. Bem, nós vamos fiscalizar, deve ter um bom estudo, a Prefeitura deve apresentar um ótimo estudo à Câmara de Vereadores, os projetos têm que ser bem esclarecidos para realmente mostrar que aquela demanda, aquele valor vai ser implantado naquela obra. E quando o projeto for aprovado, que realmente aquele valor seja aplicado naquela obra que foi destinado àquele valor. E vai ser a nossa fiscalização, vai ser nesse sentido. Eu acho que, mais do que nunca, nenhum vereador é contra qualquer tipo de obra, qualquer tipo de investimento. Mas com relação a essa questão do empréstimo dos 200 milhões de reais, a grande questão são os juros, né? Porque Santa Cruz do Sul vai pagar o dobro só com os juros que estão ali embutidos. Então, quando a gente pensa em responsabilidade fiscal, quando a gente pensa em fiscalizar o executivo, a gente também tem que levar em conta isso. O gestor que está ali nos 4 anos, ele não pode endividar o município e deixar ele numa condição desfavorável por conta de investimentos e obras que ele quer fazer, se as condições não são favoráveis para o município. Então, é uma questão de fluxo de caixa. E eu aproveito para dizer também que Santa Cruz do Sul, nas últimas gestões, gestão Telmo, gestão Helena, sempre se orgulhou de ter um superávit. Esse superávit sempre anunciado 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões. Mas esse dinheiro a gente não vê sendo revertido para a população.
Então, eu acho que Santa Cruz do Sul, como tem grandes empresas, uma grande arrecadação, precisaria cada vez menos depender de empréstimos para fazer as obras necessárias e, mais do que nunca, priorizar aquilo que realmente é essencial e muda a vida das pessoas. Isso, eu também concordo com isso, que é necessário que as coisas aconteçam dentro do previsto, né? Que tudo dentro do certinho mesmo. Vocês falam em aumentar a representatividade do PT, do Partido dos Trabalhadores. Na atual legislatura só tem uma cadeira na Câmara, prefeita não é do Partido dos Trabalhadores, e nas últimas legislaturas também esse número foi menor, já foi maior em momentos anteriores. Por que, na visão de vocês, o Partido dos Trabalhadores teria perdido força em Santa Cruz, digamos assim, usando esse termo? Eu posso. Pode. Eu não vejo, Guilherme, com todo respeito, que a gente tenha perdido força. Mas nós vivemos momentos muito difíceis aqui em Santa Cruz do Sul e a nível nacional. Em 2016, nós tivemos a primeira presidenta mulher desse país afastada do seu cargo, injustamente, por pedaladas fiscais, inclusive por uma pessoa que hoje está concorrendo, né, à prefeitura. Nós tivemos também em 2016 a impugnação do nosso candidato a prefeito. Em 2019 nós tivemos a cassação de um vereador, e nesse momento difícil, né, que era a conjuntura nacional e municipal, era natural que a nossa votação fosse menor. Mas nós reorganizamos a casa. Eu estou aqui ao lado de duas pessoas que sempre estiveram no Partido dos Trabalhadores, que sempre foram filiadas, que sempre lutaram. Eu, como presidente do partido, assumi num momento muito difícil, que foi depois da cassação do Paulinho, né, que nós decidimos expulsá-lo. E organizar a casa é muito mais difícil do que tu destruir. Destruir é muito fácil. Agora, construir, reconstruir, reorganizar as coisas. Quando eu cheguei, me tornei presidente do PT, a gente não tinha um livro de ata. A gente não tinha reunião há 3 anos. Então, tu retomar esse processo de discussão com as pessoas é muito importante. E aí, aos poucos, nós vamos fazendo jantares, confraternizações, para também ter um clima legal e amigável dentro do partido. E isso se refletiu em 2022, que nós tivemos 30 mil votos por presidente Lula aqui em Santa Cruz do Sul, e no segundo turno 31 mil. Isso em votos válidos se dá 39%, né? Ou seja, nós crescemos, e hoje as pessoas, quando a gente vai no bairro, quando a gente vai nas ruas e fala que a gente é do time do presidente Lula, a gente é muito bem recebido. Então, existem períodos, momentos difíceis que a gente vive na política da mesma forma que a gente vive no futebol. Tem, às vezes, momentos que o time não está ganhando, às vezes tem momentos que o time está ganhando e ganha título. Então, faz parte. Agora a gente está voltando, estamos com a casa organizada, temos um grande candidato a prefeito, que é o João Pedro Schmidt, com a Marta também. Então, não tenho a menor dúvida de que a gente vai fazer uma grande votação e vamos disputar, né, taco a taco para chegar lá. Isso aí. Eu quero só comentar que ontem ainda li um texto que meu filho, que morava em Roma, mandou logo que o Lula foi eleito presidente, que o povo italiano estava muito feliz com essa novidade, porque depois de tanta coisa contra, né? Então ele me mandou um texto muito, muito bacana, que eu ontem de noite ainda mexendo nas coisas encontrei, por isso eu queria contar para vocês também. Eu acho o seguinte, que o Partido dos Trabalhadores sempre teve atuante em Santa Cruz do Sul. Nós sempre, quase todos os anos, nós elegemos algum vereador. Nós nunca deixamos de ficar fora da Câmara de Vereadores, elegendo 1 ou 2 ou 3 vereadores. Sempre conseguimos eleger alguém para representar a comunidade, representar o Partido dos Trabalhadores na Câmara de Vereadores. E em 2020, nós, com 8 vereadores, conseguimos eleger o vereador Alberto Reck com uma boa votação em Santa Cruz do Sul. E essa vez nós vamos com João Pedro Schmidt a prefeito, que em 1988 eu já acompanhei a primeira legislatura dele, o meu irmão era candidato a vice-prefeito, e agora, então em 2020 eu disse para ele, o próximo prefeito eu quero ver você como prefeito. E
exatamente o que vai acontecer agora, dia 6 de outubro. Nós vamos eleger João Pedro prefeito e os demais vereadores de Santa Cruz do Sul. Bom, a gente vai encaminhando para o encerramento neste trecho final aí do podcast. Eu peço para que vocês conversem diretamente com os seus eleitores. Bom, eu quero pedir à minha comunidade de Santa Cruz do Sul, principalmente a comunidade do bairro Belvedere, que todo dia me vê lá no bairro. A gente tem muitas demandas para pedir na Câmara de Vereadores. Por isso, eu quero pedir o seu apoio em dia 6 de outubro, para que vote Nércio Kiel, vereador. Também a comunidade de Linha João Alves. Nós vamos ser vereador de todo o município de Santa Cruz do Sul. Quando nós chegarmos na Câmara de Vereadores, nós seremos aquele vereador que você tanto pede, o vereador de 4 anos. Não apenas o vereador que aparece 4 em 4 anos, mas sim o vereador de todos os dias. Muito obrigado a todos e até dia 6 de outubro na Câmara de Vereadores. Eu quero comentar, que eu não falei antes, que eu faço parte do grupo Empodera, das pessoas com câncer. A gente dá apoio às pessoas com câncer, porque elas não têm, se sentem perdidas quando recebem o diagnóstico. Então, elas, com o nosso grupo, que apoia todas as pessoas tratadas no Ananeri, com a Unimed, nós temos encontros na Unimed, ali do centro. E também uma coisa que nos preocupa muito é a demora das cirurgias, que muitas vezes a pessoa está com um tipo que um tumor não é igual ao outro. Às vezes um tumor é muito agressivo, e se a pessoa tem que esperar 2 meses por uma cirurgia, muitas vezes é tarde demais. Então eu queria também comentar isso e dizer que esse grupo existe para levantar a autoestima das pessoas. Nós fizemos jantas, passeios, viagens, e as pessoas que muitas vezes chegam lá com lágrima nos olhos, depois se tornam um grupo tão lindo, tão maravilhoso, como se fosse uma única família. E quero também dizer que eu sou candidata a vereadora, que eu pretendo olhar o lado dos idosos, que são mais de 20 mil em Santa Cruz, dos 60 a mais, e que o meu número, me chamo Ana Beatriz Verlan, meu número é 13222. Votem João Pedro e Marta, 13. Quero de novo aqui agradecer, Guilherme, no teu nome, a oportunidade, né, que o Grupo Gazeta nos deu de apresentar propostas, discutir com a população, cumprimentar meus colegas vereadores, Aninha, Nércio, agradecer muito a comunidade que tem nos recebido tão bem nas nossas caminhadas, quando a gente vai para as ruas, quando a gente encontra as pessoas, conhecidos, amigos, o que nos dá a certeza de que vai ser uma bela caminhada até o dia 6 de outubro. E eu me sinto preparado, mais experiente, capacitado para estar lá na Câmara de Vereadores. Aprendi muito desde que concorri à Prefeitura em 2020. Todo esse processo, a minha caminhada vem lá desde o movimento estudantil na Unisc, primeiro como presidente do CACO, depois com meu envolvimento junto ao movimento sindical. Me filiei ao PT justamente em 2016, nesse momento tão difícil, e aí fui assumindo tarefas de direção que não são fáceis para quem é jovem, porque muitas vezes as pessoas tendem a ter um preconceito de achar que a gente é imaturo ou que não está pronto. Então, procurei me preparar muito para chegar agora, em 2024, podendo apresentar propostas que a gente discutiu com muita gente, né, que não são propostas que saem da nossa cabeça, mas também trazendo aquilo que a gente já fez. Conseguimos lá em Brasília intermediar 16 milhões de reais para o Hospital Ananeri, que em projetos de reparo e manutenção da estrutura. Durante o ano passado, nas provas do Enem, nós fizemos uma solicitação para o passe livre para os estudantes que realizaram as provas do Enem. Este ano, durante as enchentes, além de todo o apoio, o amparo que a gente buscou dar aos moradores
que foram atingidos pelas chuvas, nós protocolamos a isenção do IPTU a esses moradores junto ao Poder Municipal, que depois tornou lei. Então, a gente já está buscando fazer a diferença, mas a gente quer chegar lá para poder ter mais força, poder fazer ainda mais e poder contar com as pessoas para que elas possam, através da nossa voz, se sentirem representadas, levarem suas demandas, reivindicações, como a gente já tem feito, e se Deus quiser a gente vai chegar lá. Então, para quem quiser nos conhecer, me conhecer, tem as minhas redes sociais aí, o nosso material de WhatsApp está sendo entregue também aos poucos, que eu esqueci aqui, e saibam que vocês vão ter em mim, no Frederico, um vereador atuante, fiscalizador, combativo e que também dialoga muito. Então, para quem quiser, no dia 6 de outubro, vote 13713 e João Pedro e Marta Nunes 13. Agradeço mais uma vez, então, aos candidatos Frederico de Barros Silva, Nércio Kiel e Ana Verlan. Essa é mais uma edição do podcast Fala Candidato, iniciativa da Gazeta Grupo de Comunicações.